Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É uma grande alegria estar convosco esta noite, essa igreja amada e querida. É bom ver novos rostos aqui. Quero agradecer ao pastor Wellington a riquíssima oportunidade. Meu irmão Felipe que está aqui comigo esta noite. Vem da sede, tem visitado as congregações. E ninguém aqui está proibido de dar glória. Nós estamos num culto pentecostal. Quem faz o culto não é o pregador. Você faz o culto, você pode glorificar. Eu gosto muito da cultura do apoio. Que quando eu falo que Jesus é bom, você diz Jesus é bom, glória a Deus. E quando eu falo que o diabo não presta, realmente ele não presta não. Então você que está aqui pode dar um glória a Deus que deixa Jesus feliz. Lembro de que uns 10 anos atrás o grupo das crianças se sentava aqui. Eu sentava aqui, tinha o louvor das crianças. E é uma grande alegria estar aqui na congregação da cidade leste 1. Sem mais delongas, eu queria falar um rápido testemunho, né? Já que estamos no culto de missão. E eu sou, enquanto ainda um menor da casa, eu sou um missionário para a glória de Deus. Mas quero falar um testemunho em relação à oferta, né? No finalzinho do mês passado, estava um pouco apertado, mais ou menos 3, 4 dias para acabar o mês, eu tinha só R$70, por aí, R$80, né? E estava tendo as visitas das congregações e eu senti no meu coração de abençoar o pregador, né? Eu tinha uma parte e aí eu peguei e dei um valor não muito alto para ele, e ele disse que era de Deus eu abençoar ele, né? E no culto de domingo, eu estava com pouco dinheiro também, eu falei assim, eu estou com pouco dinheiro, o mês está acabando, mas eu quero ofertar tudo que eu tenho. E é de coração que é para ti que eu vou ofertar. E eu ofertei. E aí eu fui pregar numa congregação semana retrasada. E depois dessa pregação, eu ia sair com meus amigos, a gente ia para o restaurante e eu ia ficar lá e não ia comer nada. Você tem ideia, pastor? Eu ia para o restaurante com meus amigos, eu ia pregar, estava servindo a Deus. E depois disso, o meu plano era comer nada e ir para casa, né? Só que Deus é bom demais. No final, depois da pregação, um irmão sentiu de me abençoar, e ele veio me abençoar e multiplicou ali a bênção, né? E Deus abençoou e não faltou nada. Deus ele abençoa aqueles que o temem, viu? Deus abençoa aqueles que o servem. Deus está com você, independente da prova. Não abençoe com pena, com avareza. Eu sei que é uma batalha que a gente vai abençoar a obra de Deus. E uma pergunta assim, vai faltar, mas não vai faltar não, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Amados, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Quero deixar bem claro aos meus amados irmãos que estou na dependência do Espírito Santo e que ninguém é proibido de dar glória a Deus. Quando você dá um glória a Deus, o céu se abre na cabeça do pregador, a palavra desce, a gente marcha, pula aqui e o poder de Deus desce aqui nas nossas cabeças. Lucas 9, capítulo 23, quem achou diz amém. Assim diz a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Será que dá para você dar glória a Deus com essa palavra? Maravilhoso e eterno Deus, querido Pai. Estamos aqui, Pai, novamente, com a riquíssima oportunidade de estarmos cultuando, Pai, glorificando ao Senhor. Em muitos lugares, as pessoas não têm essa oportunidade, Pai. Mas hoje, Pai, já é um milagre estarmos vivos, estarmos bem, com saúde aqui na Tua casa, podendo glorificar, podendo Te adorar, Pai. Senhor, toma minha boca esta noite, Pai, e fala aos nossos corações. É assim que eu Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa passagem aqui, Jesus havia acabado de ter feito a comissão dos 12 discípulos, né? Caso os irmãos não estejam se recordando, Jesus já havia escolhido os 12 em Lucas capítulo 6, após Jesus ter orado, porque nós cremos sempre antes de tomarmos uma decisão devemos ter uma oração. Jesus já havia escolhido os 6 discípulos. Nesse momento aqui, Jesus já havia curado, Jesus já havia repreendido uma tempestade,
a qual a Bíblia vai dizer que eles estavam saindo de uma cidade, porque eles tinham que ir até Gadara, e no meio desse percurso, Jesus está dormindo no barco, mas enquanto ele estava dormindo no barco, a Bíblia diz que veio um vento muito forte, começa uma tempestade no meio do mar, e os discípulos começam a ficar atribulados com tudo aquilo, e eles vão despertar o Senhor, acordar o Senhor e dizer: mestre, não te importas que nós pereçamos? E aí Jesus, ele pega, se levanta, vai até a parte de cima do barco, e ele pega e simplesmente ordena, porque ele é o Todo-Poderoso, ele tem toda a autoridade. O que ele ordenar sobre a tua vida, o que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. E a palavra de Deus diz que ele fala: cala-te mar, aquieta-te vento. E a Bíblia diz que o vento se aquieta, o mar se cala. Ele é o Todo-Poderoso, o grandão. E se ele prometeu algo na tua vida, espera no Senhor que ele vai cumprir. Então nessa passagem a gente vê que Jesus está fazendo um discipulado, está ensinando os seus discípulos. Naquela época, quem era chamado de Senhor era somente o mestre. Então todos deviam obedecer, todos deviam andar conforme o seu mestre andou. E nós estamos num culto de missão, e por que não falar que o nosso Deus é um Deus missionário? O nosso Deus é um Deus que se compadece das vidas. Ele não é um Deus egoísta que vê você sofrendo e finge que não está acontecendo nada. Ele pode simplesmente ver você e falar: agora sim, eu estou ouvindo a tua oração. Hoje eu irei fazer aquilo que eu te prometi. Basta ele falar, basta ele bater no martelo. Porque a Bíblia diz que o que ele fez com a palavra. Quando Deus ele vai criar o homem, ele vai fazer, ele forma ele do barro. Nós somos feitos de barro, nós somos vasos de barro, nós viemos do pó da terra. E isso tudo é para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Porque a glória está nele, a glória é para ele, e para ele são feitas todas as coisas. Ele é o único digno de honra, é o único digno de glória, é o único digno de louvor. Os seus lábios devem prestar louvor a ele, porque ele é digno. Então Deus ele tem todo o seu poder na palavra, porque a Bíblia vai dizer que ele é a palavra. Como assim, pregador, ele é a palavra? A Bíblia vai dizer que ele era o verbo, e o verbo se encarnou, e o verbo estava com nós. A Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos creram, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus não é qualquer pessoa. Já ouvi gente dizer: todo mundo é filho de Deus, mas pastor, todo mundo não é. Filho de Deus é quem crê no Filho de Deus, é quem confessa Jesus como Salvador. E você que é um filho de Deus, você já tem motivo para adorar, já tem motivo para glorificar mais uma noite. Então aqui Jesus estava fazendo um discipulado. Jesus ele também veio à terra com uma missão, ele também veio à terra com um propósito. E quando a gente vai ler o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, a Bíblia vai dizer que o Filho do Homem veio salvar e recuperar aquilo que havia se perdido. E você pode talvez se perguntar o que é que havia se perdido. Era a humanidade que havia se perdido. O homem se perdeu, o homem se afastou de Deus, o homem pecou contra Deus. Então tenta imaginar um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, tão perfeito, que fez o homem para a sua glória, que fez o homem para o seu louvor. Ele simplesmente olha para a humanidade e vê que o homem que ele havia feito havia pecado contra ele. E o pecado ele faz isso, ele separa o homem de Deus, porque a Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva pecam, eles sentem vergonha do Senhor. E quem vai atrás de uma reconciliação, por incrível que pareça, não é Adão nem Eva que vai atrás, é Deus que vai atrás. E hoje, esta noite, Deus pode estar trazendo reconciliação aqui na igreja. Deus pode estar trazendo reconciliação na sua casa. Você está aqui, enquanto você glorifica, Ele visita a tua casa. Enquanto tu glorifica, Ele visita o teu filho perdido. Enquanto tu glorifica, Ele visita a tua esposa que está afastada. Enquanto tu glorifica, Ele visita o teu esposo afastado. Ele vai fazer na obra. Então abre essa boca e começa a dar glória a Deus, que deixa Jesus feliz. Então, meus queridos, Jesus veio com a missão. Jesus não veio em vão à terra. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, que nós somos chamados para viver uma vida com Cristo. Nós devemos ter uma nova vida com Cristo. Foi Cristo que foi atrás de você, foi Ele que lhe escolheu. Não foi você que aceitou a Jesus, mas foi Jesus que aceitou a vocês. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer assim,
todos que vieram até mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Se você veio até Jesus e está pensando que Deus te abandonou, está pensando que Deus te esqueceu, eu venho te lembrar, Deus não se esqueceu de você. Ele não vai te jogar fora. Você não é inútil, você não é imprestável. Olhe para o céu, olhe para o Senhor. Se lembra de onde Ele te tirou. Ele te tirou do lamaçal do pecado, te tirou da morte, te tirou da vergonha do pecado, te tirou das concupiscências da carne. E hoje Ele está querendo fazer algo novo na tua vida. Então, meus amados, nós somos chamados para uma nova vida com Cristo. Em Efésios 2 vai dizer que vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência. No livro a qual escreveu o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, vai dizer que o Deus deste século cegou os homens. Então é como se as pessoas hoje, ela vê que Deus é o Salvador, a pessoa sabe que Jesus é o caminho, a pessoa sabe que ela tem que aceitar Jesus, mas ele está cego, ele não consegue enxergar. É tão forte isso que é como se tivesse escamas nos seus olhos. E a questão é que o homem está tão perdido que o pecado cega ele, é como se tivesse um véu tampando, ele não consegue ver o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso que nós devemos ter uma vida santa, porque aquele que vos chamou é santo. Deus, Ele é santo, Ele nunca pecou. E a Bíblia vai dizer que quando você peca, você não peca somente contra você, contra o templo e morada do Espírito Santo, mas você peca contra o próprio Deus, você peca contra a santidade do Senhor. Então Deus, Ele está querendo lhe tirar das trevas, Ele está estendendo a mão para você, Ele está querendo lhe tirar da morte, Ele está querendo vivificar a sua vida. E tudo isso Deus faz. Por que Deus faz? Eu vou falar a missão de Deus, eu vou resumir o Evangelho, uma passagem que todo mundo aqui deve conhecer. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É algo que a gente já está tão acostumado a ouvir, mas apesar de estarmos acostumados, não podemos deixar de valorizar, porque é a palavra de Deus. Jesus disse que passarão céus e terras, mas a minha palavra permanecerá para sempre. A palavra dele vai permanecer. Se ele promete, ele vai cumprir. Se ele falou, vai cumprir. E a maior promessa que Jesus deixou para o crente é: eis que cedo venho e farei novas todas as coisas, novos céus, nova terra. A maior promessa que Deus tem na tua vida é o céu. Então será que dá para tu abrir a tua boca e dar o glória a Deus? Glória a Deus. E por nós estarmos muito acostumados com essa passagem, às vezes a gente não vê algo, porque quando a gente vai ler, a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira. Eu fico imaginando, Deus amou o mundo, Ele amou tanto o mundo de uma forma que não teve como descrever o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é um amor incondicional. Ele ama aquele que está magoando a Ele, que peca contra Ele, que todo dia se rebela contra Ele, porque o ser humano é muito orgulhoso. A Bíblia vai dizer que Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Então é como se você errasse, mas Ele mesmo assim chama você de volta, se arrepende, sai dessa vida, e Deus faz isso com você. E quando a Bíblia vai dizer Deus amou o mundo, Ele está se referindo ao homem, porque nós que somos cristãos sabemos que nós não devemos amar o mundo. Em 1 João 2,15 vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vejo tanto crente, pastor Edson, preso aqui na terra, preso nas coisas aqui na terra, pensando só em dinheiro, pensando só em jogo, pensando em tudo, mas não pensa em Deus. Então a Bíblia vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que o cara vai para o céu? Eu acho que o cara pensa que lá no céu vai ter campo de futebol para ele jogar, vai ter essas coisas lá, mas lá vai ser adoração, glorificando ao Pai. Nós veremos um noivo face a face. Naquele dia Ele vai enxugar dos teus olhos todas as tuas lágrimas. Naquele dia não vai ter mais essa dificuldade. Você está lutando contra a sua carne toda vez. Para você orar, você deve perceber que quando tu dobra o joelho é uma batalha. Ali você está entrando numa guerra espiritual.
espiritual, é uma dificuldade para você ler a Bíblia, é uma dificuldade, às vezes, até para vir para a igreja. Tem dia que a gente vem para a igreja só na graça de Deus, só na misericórdia. Mas eu venho dizer para meus irmãos, é nesse dia que a gente tem que vir para a igreja mesmo. É onde a gente tem que buscar a força. O salmista vai dizer: de onde vem a minha força? Minha força vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é aqui na igreja onde você se renova, é aqui onde tu ouve a palavra, porque a Bíblia vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós não devemos amar o mundo. E como assim Deus amou o mundo enviando o Filho dele? Na carta de 1 João capítulo 4, verso 19, vai dizer: nisto manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho, para aqueles que estavam mortos vivam para Ele. Então quando Deus ele vai reconciliar o mundo, quando Deus ele envia Jesus Cristo Santo, Jesus não tinha pecado. E o que eu acho mais forte, eu estava pensando sozinho, é que quando ele morre ali, ele está entregando a vida dele para que nós venhamos a viver, para que nós venhamos a viver para Ele. Então para Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele. E a Bíblia vai dizer que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a sua vida não é mais para você que aceitou Jesus, não é mais para você. A sua vida é para Jesus, agora a sua vida é para Ele. E sabe qual é o mais importante, o mais forte de tudo isso? É que você às vezes não sabe por que você está aqui na terra. Você está procurando prazer, você está procurando alegria no mundo. Você pega e não se sente feliz, você pega o prazer momentâneo, mas logo depois você sente um vazio, você sente ainda como se estivesse faltando água. Eu vou dizer: para que você veio ao mundo? A Bíblia vai dizer que a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei, para a minha glória eu formei também os fiz. Então você foi feito para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. A sua vida é para a glória de Deus, a tua família é para a glória de Deus, os teus bens, os teus celeiros é para a glória de Deus, os teus filhos são para a glória de Deus, o teu trabalho é para a glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Então muitas vezes você não sabe o que é que está faltando. Vai para o teu quarto, dobra o teu joelho, que aí tu vai saber. Dobra o teu joelho e pergunta: Deus, eu quero alegria. Pai, eu quero te adorar, eu quero glorificar. Quem aqui já esteve mal e depois de uma oração estava com um sorriso no rosto? Quem aqui estava muito mal, foi para o ciclo de oração e voltou cantando o hino da harpa? Quem está triste não canta? E às vezes o mundo se impressiona com isso. Por que a vida desse cara dá tudo errado? Por que esse cara vive na prova, mas ele sempre está com um sorriso no rosto, está sempre glorificando? É porque ele é crente, porque ele tem Deus na vida dele, porque ele sabe que o Todo-Poderoso está com ele. Ele sabe que se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, continua sendo Deus. Então Deus é Deus na sua vida, Ele é contigo, Ele é com a tua casa, Ele é com a tua família. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não veio hoje essa noite dizer para alguém aqui: o Senhor não se esqueceu de você. Infelizmente, pastor no período da minha vida, por falta de conhecimento, eu pensava que Deus era meu inimigo. Eu pensava que por eu ter pecado, Deus já não queria mais me amar. Mas se fosse assim, quem estaria com Ele? Então Deus, Ele ama a todos nós. Então eu vou falar para você de um que foi o mais humilde, o que merece toda a glória, mas ele foi humilde a tal ponto. Em Filipenses 2 capítulo 5 vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e tomando a forma de para se semelhante ao homem, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, e morte de cruz. Só Jesus. Isso aqui eu não estou falando de Deus, eu não estou falando de um homem, eu estou falando de Jesus. E muitas vezes você não consegue abaixar sua cabeça. Muitas vezes você não consegue reconhecer que você está errado, que você precisa de ajuda, que você precisa de uma melhoria. Jesus, ele sendo Deus, ele não usurpou por ser Deus, ele não tentou ser Deus, mas ele tomou a forma de servo. Ele pegou ele sobre um dos últimos exemplos que Cristo deixou.
antes de ir, foi lavar o pé dos discípulos. Então muitas vezes a gente vê que o problema é em nós, o orgulho que nós temos. É isso que atrapalha. A Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Eu vejo assim, Deus até tentando, Ele querendo ajudar aquele cara que é orgulhoso e soberbo, mas Ele resiste. Não, eu quero, mas eu não vou ajudar. Mas a Bíblia diz que Ele dá graça a Deus. Saiba abaixar sua cabeça, sabe dizer assim, não, eu realmente eu erro. Não queira puxar o tapete para quem subiu aqui, não queira ficar criticando, olhando para o irmão que está louvando. Vai olhar para Jesus, tu veio para adorar, tu veio para glorificar, ou tu veio para ficar olhando para o irmão. Então, quando Jesus ele veio cumprir a sua missão, muitos esperavam que por Israel estar sobre a mão de ferro de Roma, a cidade de Israel, o povo que Deus ama tanto. A gente vê até que esse povo hoje está em guerra. Então a gente vê que quando Deus ele cria um homem, né, a Bíblia vai dizer em Gênesis no capítulo 26 que Deus faz o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Você tem a essência de Deus. Você olha para o seu irmão, ele tem a essência de Deus também. E você tem que saber muitas vezes se humilhar, sabe pedir desculpa, sabe ir lá cumprimentar. Ah, eu vou sair da igreja porque o meu irmão não me cumprimentou. Esse aí nunca esteve na igreja por causa de Cristo. A pessoa que saiu por causa que o irmão não cumprimentou, está aqui por causa de Jesus. Ah, eu vou sair porque o pastor não fez o que eu quero, o pastor tem que te obedecer. Ah, eu vou sair porque ele não está sendo do meu jeito. Meu filho, vá ter um trato com Jesus, porque você é vaso de barro, eu sou vaso de barro. Todos nós estamos sendo tratados, todo dia estamos tendo que lutar contra o velho homem. Todo dia o velho homem tenta voltar, tenta reviver. A gente coloca o velho homem na cruz e pensa que ali acabou, mas no outro dia tem que colocar na cruz de novo. No outro dia a batalha é de novo batalha. Ou você pensa que por eu estar pregando aqui é fácil para mim, por eu estar pregando é difícil. E às vezes a gente vê que a responsabilidade é o que vai ser mais difícil, mas é isso que Deus quer. Ele tem colocado um chamado nas tuas mãos. Talvez ele não tenha um chamado até aqui na casa do Senhor, mas ele tem um chamado na tua família. O primeiro chamado do crente é na sua casa, porque a Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o infiel, é pior do que o ateu, resumindo em outras palavras. Então você pode ter, talvez não um chamado aqui, mas se você tem um filho, tem um irmão, tem alguém na sua casa, você é responsável por aquela vida, você é responsável de dar um bom testemunho para aquela pessoa. Nós estamos aqui com um propósito. Então, nada do que a gente faz aqui na terra é em vão, nada do que Deus faz é em vão. Se eu não me engano, é em Eclesiastes 5, capítulo, verso 1, que diz que todas as coisas debaixo da terra têm um propósito definido. Então, tudo aqui debaixo que Deus faz tem um propósito. Capítulo 3, versículo 1. Obrigado, meu irmão. Eu fodi aqui. Então, tudo tem um propósito determinado aqui na terra. Então, quando Deus ele te fez, quando Ele estava pensando, não, eu vou fazer ela para essa missão aqui. Deus ele tem uma missão na tua vida. Tem almas que você tem que pregar. Muitas vezes, pastor, a gente está muito acostumado com o banco, está acostumado a ficar só recebendo, indo para a igreja e recebendo. Mas muitas vezes a gente tem que sacrificar. Eu vou falar porque a gente tem essa tendência a ficar parado, a ficar na zona de conforto. Porque sábado, ontem, eu fui para um elo dos jovens. E depois disso eu fui para a praia, era sábado. Então era um momento que eu tinha de lazer com os meus amigos. Infelizmente eu também recebi a notícia que a mãe de um amigo meu partiu. Então eu não quis nem aproveitar muito aquele momento na praia. Eu estava meio assim, pelo luto, né? De saber que o meu amigo estava sofrendo. Mas eu estava levando um bolo que sobrou do grupo de jovens, sabe? E quando eu estava indo, dois moradores de rua falaram assim, ei, me dá um pedaço de bolo. E sabe aquela hora que a sua carne quer falar alguma coisa? Essa hora que você tem que ser crente mesmo. Assim, volta não está atrasado. Meu irmão, vou voltar. E você vê que essas almas estão sedentas. Eu peguei meu pedaço de bolo e eu só falei assim, vou aproveitar que eu estou dando aqui esse pão, vou pregar para vocês, falar do amor de Deus. Eu só acredito que em 5 minutos pregando, os caras aceitaram Jesus, pediram ajuda, reconheceram que são pecador. Então a gente vê que Jesus, ele determinava um propósito, mas nem por causa disso ele deixava de pregar, nem por causa disso ele deixava de curar as pessoas. A Bíblia vai dizer no final do capítulo, mais ou menos, verso 58 de Lucas, que verso 51, que Jesus
ele disse firmemente o seu propósito de ir para Jerusalém. E quando Cristo estava dizendo esse propósito, não era algo muito bom que esperava ele, mas era a cruz. Ele estava caminhando para a cruz. Em nenhum momento ele se desviou do propósito, porque ele sabia que hoje a cidade de Leste poderia estar glorificando e adorando. Ele sabia que hoje você podia estar sentado aqui com a graça do Senhor, lhe renovando, lhe dando força, porque ele lhe tirou do pecado, lhe tirou da morte. Então Jesus, ele estava indo por caminho de cruz. E como a gente acabou de ler, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, a gente vê aqui que para você seguir a Cristo, existe uma renúncia, existe você querer abdicar de alguns desejos carnais, de concupiscências. Aí a pessoa quer vir para a igreja e permanecer do mesmo jeito que ela estava no mundo, mas você hoje é nova criatura. 2 Coríntios 5,17, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, ficou para trás, mas não esquece, agora é novo. Deus quer fazer um novo na tua vida, Deus quer te chamar para algo novo, para um propósito novo, para uma vida nova. Então hoje você tem a chance de mudar, você tem a chance de decidir, porque avivamento não é vir para a igreja e ficar pulando, gritando, não. Isso sim a gente pode fazer com alegria, mas o avivamento vai ser você querer obedecer. Avivamento é você querer viver a palavra, é você ser um verdadeiro cristão, é você, não, eu estou errado, mas eu vou viver o que o Senhor quer. Pelo menos ter um coração com um desejo de mudar, de melhorar. Aí o cara que está no, se o cara que está no mundo no álcool, ele entra e tem que parar de beber. O cara que antes roubava, ele vai ter que andar com a arma mais poderosa. Ele vai ter que andar com a arma mais poderosa, que é a palavra de Deus. Eu gosto de dizer, pastor velho, que é uma arma que quando eu atiro, ela não mata não, ela dá vida. E a palavra de Deus que dá vida. Então, quando Cristo ele veio para que, não só para te salvar, mas ele veio para transformar a tua vida, para te libertar do pecado, porque você era preso no pecado. Então, eu fiz aqui 3 tópicos. O primeiro tópico que eu fiz, se alguém quiser anotar, é negue-se a si mesmo. Isso é mais sobre deixar o velho eu, é sobre a regeneração do homem. É o que eu falei sobre ser nova criatura, o que tem em 2 Coríntios 5,17. A segunda parte é tomar cada dia a sua cruz. É todo dia você está tendo que matar o velho homem. A morte do antigo eu, do velho homem, é constante, essa batalha todo dia. Sabe quando você vem do mundão, ou você que era uma pessoa violenta, alguém pode nem falar nada com você, que você já fica com raiva, alguém fala que isso é do velho eu. Aí tem que modificar, tem que ser humilde e manso. Jesus vai dizer ser manso porque eu sou manso. Jesus era manso. Então, e o terceiro tópico é siga-me. E isso eu botei como uma decisão, porque é uma decisão seguir a Jesus. Amar a Jesus é uma decisão, o amor é uma decisão. O que foi que Deus fez? Ele decidiu amar. Tem gente que conhece uma pessoa uma semana, um mês, e diz assim, eu amo. Não, você não sabe o que é amor, isso é uma paixão. Amor é uma decisão. A Bíblia vai dizer que amor é só alegria? Não, a Bíblia vai dizer que o amor é sofrido. O amor não espera. O amor ele não tem inveja. O amor ele não é lascívio. O amor tudo suporta. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o amor você vai ver. E aí Jesus vai dizer que não é para você amar só os que te amam, porque isso os pagãos já fazem. Isso qualquer pessoa consegue fazer. Se você ama alguém que lhe ama, você não está fazendo nada difícil. Agora amar aquela pessoa que te maltrata, aquela pessoa que te xinga, aquele patrão que chega brigando com você sem você ter feito nada, aí sim você tem que botar na cruz do velho homem. Então eu botei esses 3 tópicos. Primeiro, anexe a si mesmo, deixar o velho eu, tomar cada dia a sua cruz. A morte tem que ser constante, todo dia você tem que crucificar o velho homem e seguir a Cristo, é uma decisão. E às vezes a cruz que você vai estar levando é uma cruz individual. Como assim a cruz individual? O que foi que Cristo, quando Cristo estava ali
levando a nossa cruz. Isaías 53, versículo 4 vai dizer muito bem o sofrimento do Messias que era por nós. E a Bíblia vai dizer: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Você tem ideia que essa cruz que Cristo levou, Ele teve que levar sozinho, certo? Que depois Ele teve a ajuda do Sirineu, mas o único que levou as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, foi Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por causa dele você pode hoje em dia glorificar, adorar. Ele estava ali tomando, Ele estava ali bebendo o cálice que era para Ele você beber, o cálice da ira de Deus. Porque em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós um dia pecamos, eu pequei, e por conta disso a Bíblia diz que o pecado ele separa o homem de Deus. Não é Deus que se afasta de você, mas é você que se afasta de Deus quando você peca. E aí é necessário, a Bíblia vai dizer que não há remissão de pecados sem sangue, sem derramamento de sangue. E era necessário que alguém pagasse por esse pecado. Era necessário que alguém sofresse, era necessário que alguém fosse crucificado. E sabe o que eu acho mais forte de tudo isso? É que eu vou fazer uma pergunta para você. Deus ele precisa do homem. Deus ele precisa de mim, Ele precisa de você. Deus ele não precisa do homem. E por que Ele fez tudo isso? Por amor. É o amor que moveu o coração de Cristo. Ele te amou de tal maneira. Ele estava levando a cruz, era sangue caindo, era sendo humilhado, cuspido, arrancaram sua barba, colocaram a coroa de espinho, estavam zombando: se tu és filho de Deus, por que tu não desce daí? Você é filho de Deus, salvou a todo mundo, mas não salvou a si mesmo. E foi realmente isso que aconteceu. Ele salvou a humanidade, mas Ele mesmo estava ali na cruz padecendo. A ovelha muda estava indo ao matadouro. Ele não reclamou, ele não murmurou. E em nenhum momento ele parou para pensar: eu estou fazendo isso aqui, mas eles vão pecar mesmo assim. Não. Ele estava amando. A Bíblia vai dizer que ele amou os seus discípulos até o fim do cumprimento do seu propósito. Então a cruz que Cristo levou foi uma cruz individual. E algumas coisas Deus vai permitir que você passe, mas é só uma vez. O que Cristo passou foi humilhado, foi cuspido. E talvez alguém poderia olhar e dizer: esse aí não é o filho de Deus, esse aí não é o crente, esse aí não é a pessoa que você está sendo humilhado porque você é crente. Algumas coisas Deus só vai deixar você passar uma vez. Mas a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Deus o exaltou soberanamente, a qual deu nome sobre céu, sobre terra e sobre baixo da terra, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus. Então você está passando pelo processo, a cruz é pesada, mas Deus sabe o peso que você está levando. Em nenhum momento Deus está lhe abandonando, Deus está com você, Ele está lhe dando força. Ele sabe o peso da cruz que você carrega. Alguma cruz que você possa levar sozinho seria a dor, o sofrimento, a perda. Ou você está com seu filho nas drogas, você está com seu marido afastado, sua esposa afastada, você perdeu um ente querido recentemente, você está passando por aperto financeiro. Isso pode ser a sua cruz. Mas siga o Mestre, siga Jesus, porque Jesus ele estava ali carregando a sua cruz. Em nenhum momento ele estava levando em conta os seus pecados, ele estava ali reconciliando Deus e o homem. Porque Jesus vai dizer em João capítulo 14, ele já tinha feito o discipulado, já tinha ensinado seus discípulos, e ele vai falar o que ele iria fazer. Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também que na casa de meu Pai há muitas moradas, senão eu teria dito para vocês: eu vos prepararei um lugar.
mas eu irei para lá e em breve eu voltarei para levar vocês. E vocês já sabem o caminho que eu vou, o caminho dele, que é o caminho da cruz. E a Bíblia diz que Tomé pergunta qual é o caminho. Nós não sabemos qual é o caminho e para onde você vai. E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele preparou o caminho para você. E aquela cruz que ele levava sozinho, algumas coisas, talvez você está na cruz e Deus pode mandar um sirineu para te ajudar, para ajudar você na batalha. Porque teve um determinado momento que Cristo precisou da ajuda de um sirineu para levar a cruz. E ele foi colocado entre dois ladrões. Você tem ideia de que Deus já foi? A Bíblia diz que já é uma humilhação Deus se fazer carne, já é uma humilhação. Mas ele não somente fez isso, ele foi até a cruz. A morte de cruz para aquela época é uma morte que tinha um objetivo, a intenção não só de matar aquela pessoa, mas de humilhar. E é algo tão assim que quando Cristo é levado, as pessoas têm o costume de dizer que foi os judeus que mataram a Jesus. Mas você sabia que quem matou a Cristo, claro que ele entregou a sua vida, ele diz: eu entrego a minha vida, eu a dou por vós, mas foi os nossos pecados. Se nós nunca tivéssemos pecado, não precisaria dele fazer aquilo, mas ele estava realmente reconciliando a humanidade com ele mesmo. E tudo isso eu venho falar de salvação, eu venho falar de Jesus, porque assim como vocês estavam mortos, como eu estava morto, ele nos dá uma nova vida, uma vida de esperança e uma vida, e ele deixou um propósito. Antes dele ir, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então isso Cristo fez por nós. É interessante que até mesmo na terra ele sofreu com seus discípulos, porque ele escolheu, e a Bíblia vai dizer que ele tinha, no capítulo antes, que ele tinha dado poder aos seus discípulos para expulsar demônios, para curar os enfermos. E eu venho falar de um discípulo que traiu o nosso mestre, e que foi Deus que escolheu ele. Deus deu a oportunidade, e o nome desse discípulo era Judas Iscariotes. E esse discípulo foi ensinado por ele, chegou a ver o Senhor curando, ele recebeu autoridade, ele recebeu poder para expulsar demônio, para curar. Ou seja, eu vou trazer para outras palavras, ele tinha tudo para ser crente, mas ele mesmo assim traiu ao Senhor por 30 moedas. Você tem ideia que até na Santa Ceia, a última ceia que eles tiveram, ele estava sentado ao lado de Cristo. Para aquele contexto era algo de alguém importante. E a Bíblia diz que o que vai botar, Jesus disse que o que botar a mão no meu prato é o que vai me trair. Os discípulos se perguntam: será que sou eu? Não começam a apontar: é você, mas será que sou eu? E até mesmo tendo um traidor que ele escolheu, ele ainda continuou o seu propósito firmemente. Então Jesus teve a sua cruz individual. E eu fiz algumas anotações. A cruz não está relacionada apenas com o sofrimento, mas vai além disso, está relacionada com o propósito. A cruz é um propósito, não é só o sofrimento, é um propósito. Tomar a cruz significa caminhar para a execução. Cristo estava caminhando pelo Calvário, que pode se chamar Gólgota, para ser crucificado. Ele estava caminhando para a execução. E levar a cruz não é começar carregando, é terminar. Porque a Bíblia vai dizer que mais importante é o fim das coisas do que o começo. Tem gente que aceita Jesus e você vê a pessoa crescendo, mas com 2, 3 anos se desvia. Mas a Bíblia diz que mais importante é o fim. Mais importante é o dia que a trombeta tocar. É o dia que ele chama você ser arrebatado. O dia que a trombeta tocar, você chegar e lá você vê o noivo face a face. Você poder ter as suas lágrimas enxugadas. Vergonha é você não ser levado, chegar na igreja e não ter mais ninguém. Você chegar e não ter mais um pastor, não ter mais elas em conselho de oração. Então, para Deus o mais importante é o fim. Ele quer saber se você vai perseverar até o fim, se você não vai abandonar Ele na primeira oportunidade. O mais importante é você ficar até o dia em que Cristo vier trazer. Então, levar a cruz não é só carregar, começar carregando, é terminar carregando. E
E por último, Jesus foi no propósito de cruz individual de levar os nossos pecados e ser moído por nossas iniquidades. A Bíblia vai dizer em Isaías que Deus teve prazer em moer. Deus ele teve prazer em moer a Cristo. Porque tenta imaginar um Deus santo, apesar dele ser santo, ali ele estava tomando os nossos pecados. E muito forte que antes de tudo isso acontecer, ele tem outra cruz, que é no Getsemane. Ele chama os seus discípulos para orar. E ele fala: vigiai para não entrar em tentação. E aí os seus discípulos, quando ele se afasta para orar, e ele volta, os seus discípulos estão dormindo. E naquele momento Cristo estava tendo uma aflição tão forte. O sofrimento que Cristo estava sofrendo era tão forte que a Bíblia diz que ele suou gota de sangue. E ele, quando chega nos seus discípulos, ele diz: a minha alma está triste até a morte. Mas mesmo assim, sabe qual foi a oração de Jesus? Porque Jesus era crente. Jesus, a oração dele: Pai, se possível, se tu tem vontade, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E assim que é para um crente ser. Tu está na prova, tu está na batalha. Às vezes Deus está querendo te ensinar no deserto. Fica pedindo para Deus te tirar da prova. Tu nem aprendeu. Fala para Ele fazer a vontade dele, porque às vezes Ele quer abaixar a tua vista. Às vezes Ele quer te mostrar a dependência dele, a andar no deserto com Ele, a caminhar com Ele, a seguir os passos que Ele andou. Tu está na batalha pensando que é rejeitado, está sendo humilhado. Os da tua família esqueceram de ti, mas Deus está dizendo: eu sou contigo, eu estou contigo, não te abandonarei, não te desampararei, não te assombres, porque eu, Senhor, sou contigo. Estou querendo te ensinar, estou querendo trazer algo novo à tua vida, quero fazer algo novo na tua vida. Eu quero te mostrar que não é com a tua força do teu braço, não é com a força da tua palavra, mas é com o meu poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Lucas escrevendo sobre tudo isso, a Bíblia vai dizer em Lucas 22:42, que ele faz esse pedido, que seja feita a tua vontade. E eu venho falar de vocês sobre um homem que eu considero, que é considerado o segundo maior missionário depois de Jesus, que é o apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo ele era perseguidor, ele perseguia a igreja de Cristo. Esse homem perseguia tanto a igreja que quando Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva, quando ele é apedrejado, e ele estava sendo apedrejado por ter pregado a palavra, por ele ter falado a verdade, e eu entendo até porque a verdade ela nos confronta. A verdade, se você estiver no errado, ela dói nele. A verdade, nem sempre o pregador vai falar algo para passar a mãozinha na tua cabeça. Às vezes é vara mesmo, pastor. Às vezes você sai do culto, parece que você levou uma pisa. Às vezes parece que você foi tão confrontado que você, meu Deus, não sou crente. E a palavra ela lhe confronta. E Estevão, ele não se acovardou quando foi pregar para os líderes religiosos. Naquele momento ele sabia que ele poderia ser morto, mas ele aponta dele e fala assim: foi vocês que crucificaram o Senhor, foi vocês. E a Bíblia vai dizer que ele é apedrejado. Mas enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele estava fazendo o que era certo, ele estava pregando a Bíblia, ele estava pregando a verdade. Ele todo apedrejado, ele olha para o céu. O céu se abre e ele vê o Senhor, e ao lado do Senhor, Jesus. O céu ele vai se abrir. Tu está levando pedrada, mas não é árvore ruim que leva pedrada, não. O que leva pedrada é a árvore que dá fruto. Então a Bíblia vai dizer: aquele que não dá fruto não serve para nada, senão para ser cortado. Se tu é perseguido é porque tu está fazendo certo. Se tu está pregando a verdade e está sendo perseguido, não desanima, continua. Está perto o dia dele voltar. Então eu venho dizer para você: continue no propósito que Deus lhe colocou. O que foi que aconteceu com esse homem? O apóstolo, esse homem que antes era chamado Saulo, ele era um homem tão ruim que perseguia a igreja, pastor. Ele era tão ruim que quando apedrejaram Estevão, pegaram a capa dele e falaram: aqui ó, um troféu para ti. O cara era tão ruim, mas tão ruim,
que a roupa de alguém apedrejado era um prêmio para ele. E esse era o apóstolo Paulo. E quando ele estava indo perseguir os cristãos, em Atos capítulo 9, ele tem um encontro com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando o Paulo estava no cavalo, vem uma luz muito forte, ele cai do cavalo e ele fica cego. E eu falo isso porque às vezes é necessário que Deus dê uma rasteira na gente, para que a gente caia de costas e olhe para o céu, para que a gente saiba reconhecer que só Ele é Deus. Ele pensava que era o bichão. Antes de aceitar Cristo, andava assim, ó. Depois que aceitou a Jesus, ó, tá com a palavra, ele está pregando o evangelho. Antes era perseguidor, agora ele é perseguido. Antes ele matava, agora ele quer apedrejado. Antes ele apedrejava, ele quer apedrejado. Antes ele mandava matar crente, agora ele está com a espada, está marchando, está na prova. E foi assim com Paulo. O Jesus, quando tem um encontro com ele já chama de Senhor, és tu, Senhor. E ele fala, eu vou te mostrar o que é sofrer pelo meu nome. Falou que é da casa, pastor Hélio. Falou que é da casa para o apóstolo. Falou que é da chave da vitória. Aleluia. Agora eu vou te mostrar o que é sofrer pelo meu nome. Agora tu vai comer o pirão, vai comer tampar. E às vezes Deus faz isso. Quer só bênção, quer só vitória, quer cura. Aqui na igreja não é hospital não. Quer casa aqui na imobiliária não. Quer carro. Eu venho aqui dizer, eu não vim profetizar nem carro, não vim profetizar, eu vim profetizar Jesus na tua vida. Arrependimento, palavra, vida com Jesus, avivamento, transformação de vida, o novo com Cristo, porque é isso que Deus quer na tua vida. Aleluia. Deus abençoa assim. No começo do ano deu um testemunho, mas tem gente que só prega isso. O evangelho não é isso não, a gente está um evangelho modernizado. Ah, se não for pregador, tá, eu nem vou hoje. Está indo para adorar Jesus? Glória a Deus. Tem gente que já não consegue nem glorificar, não fala mais nem língua. Hoje o Senhor vai te renovar, Jeová vai te pegar, rapaz. Senhor, tem um novo na tua vida aí. O apóstolo Paulo, antes que mandava prender, estava indo igual um cachorrinho agora, pregando o evangelho, obedecendo ao Senhor. E era tribulação para o homem, era cadeia. E a Bíblia vai dizer que em determinado momento o apóstolo Paulo diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa. O cara estava tão cheio de Deus. A Bíblia vai dizer que ele preso. Filipenses 4:4 ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Repito mais uma vez: regozijai-vos. Muita gente reclamando, muita gente falando mal do irmão, fazendo coisa errada. E o apóstolo Paulo, preso porque estava pregando, ele vai dizer assim: se alegre com o Senhor. E o Senhor, ele coloca um espinho em Paulo, a saber, o mensageiro de Satanás, devido às revelações que ele teve. Aí Paulo diz que ele vai orar 3 vezes ao Senhor. Ele vai orar 3 vezes ao Senhor para que tire esse espinho. Aí ele espera dar uma resposta: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, ó, um exemplo de que Deus, ele pegou o homem, tirou ele do mundo para ser missionário, para pregar o evangelho. Jesus não te tirou do mundo, não foi só para ficar vindo para a igreja no domingo e na quarta-feira não. Ele te chamou porque Ele quer que tu pregue a palavra, Ele quer anunciar através da tua vida. Às vezes a pessoa só tem você como um crente ao redor dela. Às vezes você é a única pessoa que pode falar de Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa está ali padecendo, morrendo, e você não sente nada por ela. Tem amor pelas vidas. Jesus morreu por elas. Assim como Ele morreu para você, Ele também morreu por essas pessoas. Então, você tem que viver o propósito, seja lá onde Deus lhe colocar, seja no emprego, seja na escola, na faculdade. Deus, Ele te chamou para viver algo novo, um propósito. E Paulo vai dizer assim em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé da Filha de Deus, a qual me amou e se entregou a
mesmo para mim. O apóstolo Paulo, ele não só aceitou Jesus, mas ele estava querendo viver o propósito. E ele era um homem que, apesar de ter pregado para quase o Oriente todo, ele abre a boca dele para dizer assim: eu sou o pior dos pecadores. Essa é a humildade do apóstolo Paulo. O homem que pregou, segundo um missionário depois de Jesus, dizendo assim: eu sou o pior dos pecadores. E às vezes é essa humildade que Deus espera de você. Às vezes Deus só vai te abençoar quando tu souber ser humilde. Às vezes Deus só vai olhar para a tua causa quando tu começar a olhar para a causa dos outros. Às vezes Deus te bota na prova para quando tu vê o irmão passando pela mesma prova, tu não virar a cabeça, não dizer: vamos orar, chorar com os que choram. Às vezes Deus, Ele está ali colocando num local e você não sabe porquê, mas tem um propósito. Então o apóstolo Paulo, ele começou a ser movido por um propósito que Deus colocou no coração dele. Então desde então ele já não precisava mais de riqueza, não precisava mais de coisa de luxo. Para ele, só a graça de Deus bastava. E uma coisa que eu achei, uma frase muito forte, que é: quem é movido por propósito não é movido por oportunidade. Uma coisa é tu vir para a igreja: vou para a igreja hoje porque eu vou receber uma bênção, vou para a igreja hoje porque eu vou ser curado, vou para a igreja hoje para receber. Outra coisa é tu ir para a igreja: não, vou para a igreja hoje porque o meu propósito é adorar. Eu sou adorador. O meu propósito é evangelizar. O meu propósito é fazer o ID. O meu propósito é pregar a palavra do Senhor, é trazer libertação aos cativos, aos que estão no mundo. Tenta imaginar, tem tanta gente agora precisando de uma palavra, tanta gente que está com depressão, que não é pouco. Às vezes a gente, pastor, às vezes a gente tem que evangelizar os da casa, até na casa do Senhor. Porque às vezes o irmão está vindo com fofoca, fala mal de alguém para você, você tem que, nesse momento, falar: Jesus ama ele também. Não fica olhando para o pecado dele, não, olhar para Jesus. Nesse momento seja crente, repreenda. Você gostaria que seu irmão ficasse falando mal de você? Vai doer, mas vai sarar. A palavra confronta mesmo. Então, tudo tem um propósito. E eu quero pedir que a amada igreja do Senhor se levante. Será que dá para dar glória a Deus com essa palavra? E eu quero perguntar: quem aqui quer aceitar Jesus ou quem quer viver um propósito? Deus está te chamando para viver coisas novas, para viver o novo do Senhor. Jesus está te chamando ao arrependimento. Pregador, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, tenha vergonha de... A Bíblia diz que Jesus disse: aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, eu também me envergonharei diante do meu Pai. Você que quer viver uma vida de propósito, você que reconhece que é falho, que está precisando de uma transformação na sua vida, vem aqui na frente. Ou você que tem algum filho afastado, você que tem um propósito de oração na sua casa, está precisando que o Senhor visite a sua família, vem aqui também. O Senhor, Ele vê o teu ato de fé, Ele vê o seu coração movido. Então o Filho do Homem veio salvar e recuperar quem quiser ter se perdido. Se o diabo levou algo da sua vida, se você perdeu algo, Jesus, Ele pode trazer de volta. Mas se Ele não trouxer, Ele continua sendo Deus. Você está aqui com propósito. Independente se você receber ou se você não receber, Ele continua sendo Deus. O seu propósito é glorificar e adorar o único que é digno de glória. Você é adorador. João 4, 23, 24 diz: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você pode adorar, você pode glorificar. Por favor, intercede no espírito de intercessão. As irmãs, elas vieram por uma causa, não por elas, não foi pensando nelas, elas vieram aqui pensando na sua família, pensando nos seus netos, nos seus filhos. O Senhor sabe do coração, da intenção de cada um que está aqui. E se alguém quiser aceitar
aceitar Jesus, o convite ainda fica. Se alguém quiser se reconciliar, o convite ainda fica. Eu vou orar. Maravilhoso, eterno Deus, querido Pai. Obrigado, Deus, por mais um culto. Deus, obrigado por essa palavra.